Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou comentar o artigo 35. Eu estou nesse projeto de comentar artigo por artigo do nosso Código Penal brasileiro. O artigo 34 falava sobre as regras do regime de pena fechado, regime de cumprimento de pena fechado. O próximo será as regras, que é o 36, será as regras do regime do cumprimento de pena, do regime de cumprimento de pena aberto, e hoje as regras do regime de cumprimento de pena semiaberto, tá, pessoal? Antes de começar, eu quero dar uma recomendação. Quero recomendar o livro Direito Constitucional Esquematizado. Eu não sei se aí está saindo de ponta cabeça, eu vou colocar dos dois jeitos. Que é o Pedro Lenza, tá? Esse livro é fantástico, é uma linguagem clara e direta. É um livro que se destina, aqui está se preparando para provas de concursos públicos também. Além de ser super recomendado para alunos de graduação. E cada capítulo o autor insere questões para aplicação da parte teórica. Tem questões aqui no livro, tá, pessoal? Então, assim, é um livro assim sintetizado, sabe? Eu não terminei de ler, mas é uma linguagem bem clara e objetiva. Eu imaginava que o Pedro Lenza fosse um velhinho. Quando eu vi, ele é jovem, né? Porque o professor Rogério Sanches Cunha, até no canal que ele tem lá, ele fazia uns desafios com o Pedro Lenza. Eu nunca cheguei a vê-lo, né? E eu imaginava um velhinho. Ele é jovem. Olha aqui o Pedro Lenza aqui. Tá vendo que bacana? Super recomendado, tá, pessoal? Vale a ter na cabeceira da cama. Para quem ama o direito constitucional, vai prestar um concurso, está na faculdade, Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso comentário, meu comentário sobre o artigo 35. Lembrando que eu comentei no vídeo passado, pessoal, que é super importante a súmula 56 do STJ, que o sentenciado, não havendo colônia agrícola ou colônia industrial ou local similar, ou outro estabelecimento, pode cumprir pena em outro estabelecimento, contanto que não seja mais gravoso do que é permitido em lei, que seria ele cumprir pena no fechado. A súmula 56 fala, não é autorizado por lei se ele está no regime semiaberto e cumprir um regime de pena mais fechado. Vamos ao caput? Então, pessoal, vamos ao caput do artigo 35, que fala sobre as regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984. Perfeito. O que o artigo... O artigo engraçado, o artigo 35 começa falando, aplica-se as normas do artigo 34. O que o artigo 34 fala? O condenado será submetido no início, olha como é importante cada palavra do artigo, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação, né, para a individualização da execução. Lembra que eu conceituei no vídeo passado o que é esse exame? É um exame pericial, multidisciplinar, é um exame profissional, onde vai ser lavrado um laudo pericial por uma junta de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, terapeutas, é uma equipe que faz esse exame, tá? E é de suma importância para a individualização da pena. O que esse artigo, o artigo 35 fala? Que quem vai cumprir o regime de pena semiaberto também passa pelo exame criminológico de classificação, para saber se ele é reincidente, se é um sujeito de alta periculosidade, se ele faz parte de alguma organização criminosa, porque ele vai ser separado numa ala separada, né? Então, aqui o artigo fala exatamente isso. Aplica-se as normas do artigo 34. O que ele está falando? Aplica-se as regras do artigo 34, que é, assim como no regime fechado, no regime semiaberto ele também vai passar por um exame de classificação, que chama, né? Que é um exame de que
onde o psiquiatra, o psicólogo vai entender aquele preso, as características daquele preso, a personalidade e o nível de periculosidade. Tá bom? Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, quando ele fala sobre o artigo 35, ele inicia falando o seguinte: no Brasil falta estabelecimentos para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Daqui a pouco vai ser quase uma coisa só prevista na lei, quando fala colônia agrícola, colônia industrial, porque aqui no Brasil falta infraestrutura. Daqui a pouco quase que, né? Então eu já falei isso. Na prática é muito difícil nós encontrarmos estabelecimentos suficientes para receber os condenados. Para receber os condenados para cumprir para cumprir o regime de pena semiaberto. O regime semiaberto é um regime menos rigoroso, propriamente, que o fechado, né? É quase redundante falar isso, mas é fato, né? Regime semiaberto é um regime de pena menos rigoroso. Ele permite o trabalho externo, assim como o estudo externo, ou seja, a pessoa pode trabalhar e pode estudar e voltar para o recolhimento noturno. Isso aí seria o semiaberto. Diferente do fechado, pessoal. Que o fechado permite o trabalho externo excepcionalmente em obras públicas e escoltado, porque o fechado, em regra, como eu falei no vídeo anterior, o preso trabalha internamente, excepcionalmente externamente. No regime de cumprimento de pena semiaberto, ele pode trabalhar, assim como estudar e voltar para o recolhimento noturno. Qual que é a primeira dica do professor Rogério Sanches Cunha? Vamos supor que o condenado ao regime semiaberto não tenha onde cumprir a pena. Não exista um local adequado para o sentenciado cumprir, ou seja, a pena, e iniciar o cumprimento da sua pena no regime semiaberto. E que não tenha vaga. É uma suposição, né? Ele deve aguardar essa vaga em qual regime? Fechado, ou aberto, ou prisão domiciliar? Nós temos uma jurisprudência antiga, arcaica, né, dizendo que o sentenciado deve aguardar no regime fechado a vaga para o semiaberto. Esta jurisprudência, no entanto, acaba a colocar a responsabilidade do próprio colocar a responsabilidade no próprio sentenciado pela falta de estrutura estatal. Esta jurisprudência já está sepultada. Por quê, pessoal? Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, prevalece hoje que a pessoa não deve aguardar, a pessoa que está cumprindo pena no regime semiaberto, se não tem vaga, ela não deve aguardar no regime fechado. Por quê? Se não tem vaga para o semiaberto, ela deve aguardar num regime menos rigoroso, menos gravoso, aberto ou até mesmo prisão domiciliar. Isso que fala a súmula 56, tá, pessoal? Guarda-se vaga no regime semiaberto, no regime menos rigoroso. Se não tiver vaga para o semiaberto, ele vai aguardar no aberto ou até mesmo em prisão domiciliar. Uma observação importante. Aquele que foi obrigado a aguardar a vaga no semiaberto em regime fechado, não tem vaga, ele ficou cumprindo ali no regime fechado. Ele acabou sendo vítima de um excesso de execução ou desvio de execução? Essa é uma pergunta do professor Rogério Sanches Cunha. Aquele que foi obrigado a aguardar a vaga no semiaberto no regime mais rigoroso, ou fechado, ele foi vítima de excesso de execução ou de desvio de execução? É uma pergunta. Claro, né? Não confunda excesso com desvio de execução. O excesso de execução se dá quando alguém tem que cumprir mais pena que aquela prevista na sentença. Ou seja, já tinha direito à extinção da pena e não reconheceram e continuou cumprindo mais do que era determinado. Isso é excesso de execução. Desvio de execução é quando uma pessoa está cumprindo uma pena
qualitativamente diversa daquela determinada na sentença. É o caso da pessoa que pega um semiaberto e vai cumprir no fechado. Isso chama desvio de execução. Tá? E a segunda dica do professor Rogério Sanches Cunha é que o regime semiaberto é muito importante. Somente no momento que a pessoa está no regime semiaberto é que tem um direito à saída temporária, benefício da execução penal previsto no artigo 122 e seguintes da nossa LEP, que é Lei de Execução Penal, tá? O artigo 122 e seguintes fala justamente isso. Só no semiaberto que a pessoa tem o direito à saída temporária e vai poder fazer jus a essa saída, tá? Vamos para o parágrafo 1º. Eu não vou fazer edição, não. Se eu errar alguma coisa no português aí, tudo bem. Eu quero que esse vídeo seja o mais espontâneo possível. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Pessoal, quando a gente está falando aqui de trabalho, volto a falar, né? O sentenciado, o apenado ao regime de cumprimento de pena semiaberto, ele pode fazer curso superior, curso profissionalizante, ele pode trabalhar até mesmo numa empresa privada, tá? Claro que isso vai depender de uma análise criteriosa do juiz da execução penal do exame criminológico. Tá vendo por que é importante entender, ligar os pontos no direito? O artigo 35 começa dizendo exatamente que aplica-se as normas do artigo 34. O juiz, para autorizar no regime semiaberto a pessoa a trabalhar externamente, estudar externamente, ele vai analisar justamente esse laudo pericial, esse laudo de classificação, que é o exame criminológico. O que ele vai analisar ali? Ele vai analisar o mérito carcerário. O que é o mérito carcerário? Se a pessoa está trabalhando, está honrando aquela... Porque o trabalho, é importante relembrar isso. O trabalho do preso é obrigatório, é juridicamente obrigatório. Tá? Então ele vai analisar o mérito carcerário, ele vai analisar as circunstâncias que se daria esse estudo, ele vai analisar até que ponto está sendo um instrumento de ressocialização, de reeducação esse estudo. Então vai ser vários critérios para analisar, tá? Baseado no exame criminológico. Vamos para o parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Esse estudo de 2º grau, eu acho que é ensino médio. Eu acho que é ensino médio, salvo um juízo maior. Porque essa redação aqui é de 84. Em 84 foi feita toda uma reestruturação do nosso Código Penal, que é de 41, tá? Em 84 foi reestruturado. Então, às vezes tem algumas atualizações que a gente tem que fazer. E esse Código Penal é de 2023, mas a redação é de 84, tá bom, pessoal? Estou esquecendo alguma coisa? Deixa eu dar só uma analisada aqui nas minhas anotações, se eu esqueci alguma coisa aqui. Para quem está no regime semiaberto, admite-se o trabalho externo e o estudo externo, diferente do regime fechado, que o trabalho externo é excepcional e com escola. É isso, pessoal. Próximo vídeo, artigo 36, as regras do regime de cumprimento de pena aberto.